estão ouvindo bem a música? Dá um joinha para mim, por favor. Se vocês estão me ouvindo bem também, dá um joinha para eu saber que vocês estão me ouvindo, tá ok? Amor, tá me ouvindo bem? Tá ouvindo bem a música? Beleza, Padre. Amados irmãos, um bom dia para vocês que entraram para assistir a nossa live de estudos, né? Nós estamos falando sobre os dons do Espírito, então quero saudar a todos aqui. Eu quero dar as boas-vindas para a Jailane, quero dar as boas-vindas para o Padé, Papito, quero dar as boas-vindas para a Silvia Marinho, minha ovelha, quero dar as boas-vindas para minha esposa, para o pastor Gerson Marinho, para a Regina também, a Regina Cátia Bezerra. Quero dar as boas-vindas para a minha ovelha Neilca, para a irmã Miriam, um beijo, irmã Miriam. Ok, eu quero dar as boas-vindas também para a Lia Lima, de Boca da Mata. Quero dar as boas-vindas para o James, o filho da irmã Miriam. Glória a Deus, dito seja o nome do Senhor, para todos sempre, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, também seja bem-vinda, irmã Deise, irmão, meu amado Bruno, um beijo no seu coração. Olha, Bruno e Padé, hoje é aniversário do Elias, tá? Aí daqui a pouco a gente muda lá no grupo a foto e parabeniza ele. Ok, que bom. Aqui a irmã Betânia Vilianes e o meu querido Carlos André também estão assistindo aqui pelo Face. A irmã Aldaleia Gueiros. Nós também estamos com a Daiane Costa aqui. Sejam bem-vindas. Em oração, viu, Alda, pelo irmão José Laurentino, né? Pela luta que ele está atravessando, e sabemos que Deus é com você. Bendito seja o nome do Senhor. Bruno, você é meu amigo, tá? Eu amo muito você. Tenha certeza disso, tá bom? Queridos, nesse tempo nós estamos falando sobre dons espirituais, né?
Nós estamos falando sobre os dons espirituais, como eles são. Nós fizemos uma exposição na semana passada de 1 Coríntios, no capítulo 12, e expusemos do 1 ao 31. Encontramos ali as verdades contidas e trouxemos, na verdade, o ensinamento de Paulo de uma forma geral. Mas a partir dessa semana nós estaremos falando sobre os dons. Nós vamos estar dividindo em categorias os dons de sinais. Vamos estar trazendo um ensinamento sobre como esses dons se manifestam. O que são esses dons, como eles se manifestam, porque é importante que nós tenhamos esse entendimento. E aqui eu abro um parêntese e digo que eu sou uma pessoa que creio na continuidade dos dons. Apesar de eu entender, de eu professar a fé reformada, eu sou continuista. Eu não creio que os dons cessaram, eu creio que os dons continuam em vigor, mesmo a Bíblia estando totalmente completa. Eu creio sim que há uma ação de Deus ainda através desses dons. Nós vamos, a partir de hoje, falar, expor as listas dos dons de sinais, dons de ministério, que é muito importante para que a gente seja equipado, né? E para que você possa ter uma luz acerca daquilo que Deus chamou você para fazer, e te deu, te capacitou para que você exercesse. Seja bem-vindo, meu amigo Reverendo Jorge. Hoje, às 15 horas, nós estaremos aqui num bate-papo agradável. Eu e o meu amigo Reverendo Jorge, que está lá na Inglaterra, né, em Norwich. Lá vai ser às 19 horas e aqui às 15. Então você é nosso convidado e eu gostaria até de recomendar que você siga o Reverendo Jorge no Instagram. Ele ontem postou um vídeo muito oportuno que fala sobre a ansiedade, e oportuno para esse tempo, porque esse tempo nós vivemos dentro de uma ansiedade, né? A pessoa está confinada, em quarentena, a pessoa fica naquela ansiedade, como é que vai ser o amanhã? Eu assisti tanto no YouTube dele, como também no Instagram, e eu fui muito edificado. Eu recomendo você. Seja bem-vinda, irmã Silvânia Maria, e seja bem-vinda, minha irmã Ionara. Olha, sexta-feira eu senti sua falta na live, viu? Eu não sei onde você estava, mas eu senti sua falta, Nara. Eu não sei se você está na casa de minha mãe ou na casa de Nayara, mas dá um beijo aí para Nayara, dá um beijo aí em Bel e na minha mãe. O Bruno está dizendo, diga aí o nome no Instagram para buscarmos o Jorge. É @jorge.l.damasceno. Pronto. Logo abaixo do seu comentário, Bruno, tá aí ele falando comigo. Amém, meu irmão? Você pode seguir. Isso, é esse mesmo. Esse camarada é uma bênção, viu? Esse pastor é uma bênção. Meu amigo desde a adolescência. E vamos estar hoje batendo um papo muito bom. Ele está entrando agora no Instagram, mas ele está com conteúdo bom. E no YouTube também. Jorge, deixa aqui o comentário do seu canal no YouTube também, para os irmãos seguirem você, ok? Vamos lá. Nós vamos ler hoje 1 Coríntios, o capítulo 12, os versos 8 a 11. E eu quero que você acompanhe comigo essa leitura, ok? Eu tenho certeza de que vai ser uma grande bênção a leitura desse texto nessa manhã e a explanação daquilo que Deus está nos direcionando a ensinar para você durante esses tempos. Aqui o apóstolo Paulo, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só
e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu li agora aqui 1 Coríntios, o capítulo 12, versículos 8 em diante, e nós lemos aqui a lista de 9 dons. 9 dons. E esses dons aqui, eles são divididos em 3 categorias. A primeira categoria é dons de revelação, a segunda, dons de poder, e a terceira, dons de inspiração. Então hoje nós queremos, nessa live de estudos, de edificação, de ensino, e isso me motiva muito. Para você ter uma ideia, domingo terminamos o culto aqui em casa, que transmitimos com os músicos da igreja, aí fizemos aquele lanche, conversamos, entramos naquela comunhão. Depois do culto houve um mover de Deus aqui entre nós, um quebrantamento abençoado da parte do Senhor. Depois que nós oramos e entramos em comunhão, que eles foram embora para casa, então eu fiquei aqui nessa parte que é a minha sala, né? A sala onde nós assistimos filmes, ouvimos músicas. A gente ficou aqui conversando com eu e minha família, eu, minha mulher e minha filha. Só que depois elas foram dormir, aí eu tentei ir dormir, eu não consegui. Eu não consegui dormir, porque eu estava muito impactado com o que Deus fez conosco naquele domingo à noite. E aí, então, o que foi que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui preparar esse estudo aqui. Eu sei que eu fui dormir 7h20 da manhã, porque é uma coisa que me empolga, né? Eu estava dizendo, Senhor, eu sei que é uma folga minha. Hoje eu tiro para folgar, mas eu vou fazer aquilo que o Teu Espírito Santo está me instruindo. E eu passei a madrugada me preparando, estudando, digitando, para te dar hoje algo que seja de qualidade para você, para que você aprenda. Então isso me empolga. Eu não sei se você se empolga em receber estudos, né? No domingo, na pregação, eu disse assim, que nas igrejas, e realmente em muitas igrejas existem culto da vitória, culto da bênção, mas o incrível é que você não encontra em nenhuma delas um culto chamado culto da obediência. Você conhece alguma igreja que tem o culto da obediência? Nem a minha tem. Nem a minha tem um culto com essa nomenclatura. Mas talvez o culto da obediência, em algumas igrejas, seja chamado de culto de doutrina. E você sabe que o culto de doutrina é o culto menos frequentado nas igrejas. Os irmãos, eles amam, e não tenho nada contra isso, eu também amo, tá? Festividades, culto festivos, culto que tem grupos musicais e que tem, sabe, depois comes e bebes. Quem não gosta? Eu amo isso. Mas você sabe que falando em doutrina, as pessoas não gostam de participar. E a doutrina, ela é essencial. Por quê, pastor? Porque se você obedece a doutrina, obedece o ensinamento, obedece os preceitos e os estatutos, consequentemente, a bênção te seguirá e a vitória virá. Não adianta eu ir para a campanha de 30 dias de não sei o que mais lá, de 7 semanas da quebra da corrente de não sei quem, e não ser obediente, ok? O que me traz vitória é a obediência ao ensino da palavra. Então isso, na verdade, me traz assim um ardor no coração, porque se você for perguntar, pastor, em termos de dons ministeriais, o senhor se encaixa em quê? Naquele dons do ministério quíntuplo. Eu me encaixo como pastor, porque eu sou apacentador, eu gosto de estar perto, e eu me encaixo como mestre, porque eu gosto de ensinar a Bíblia e equipar as minhas ovelhas. Eu não sou apóstolo, no caso de ser missionário, né? Porque apóstolo para mim eram 12 mais um, que foi Paulo, e que desbravou, de fato, e tiveram a prerrogativa de escreverem, inspirado pelo Espírito Santo, a Bíblia e de doutrinarem a igreja. Eu não sou evangelista e não sou profeta no sentido de ter o dom profético, né? Eu exerço o ministério profético, que é o de proclamar, fazer o querigma, que é a proclamação das boas novas e do Evangelho de Jesus. Mas aqui nós vamos ver hoje os dons de revelação.
nessa lista de 9 dons, quais são os dons de revelação que o Senhor, Ele nos traz, Ele nos mostra. E os dons de revelação são 3, ok? Na verdade, dom de revelação, dons de poder e dons de inspiração, cada um dessas categorias tem 3 dons. E os dons que nós iremos ler e ensinar hoje são os dons da palavra de conhecimento, dons da palavra de sabedoria e dons do discernimento de espíritos. Então, o primeiro dom que nós vamos ver hoje é aquilo que a Bíblia chama de dom da palavra da ciência, né? Ou da palavra do conhecimento. Porque o dom da palavra do conhecimento consiste na revelação sobrenatural de algum fato que é conhecido apenas por Deus e pela pessoa. Então, considerando a limitação do ser humano, tal fato, ou seja, ter acesso a tal conhecimento daquilo que está acontecendo em oculto, que só Deus sabe, e aquela pessoa que está envolvida também sabe, na verdade, é apenas por poderosa intervenção do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que nós temos um Espírito Santo de Deus que é vivo, é eficaz e está ativo, trabalhando de uma forma poderosa e ativa na sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então nós devemos ter em mente uma coisa, que Deus sempre está a par de tudo o que acontece em toda a sua criação, inclusive daquilo que se passa no íntimo do seu coração e no íntimo da imaginação humana. Isso é fantástico, porque quando você compreende isso, você sabe o que a Escritura diz, que Deus sonda os seus rins e as suas entranhas. Nesse exato momento, Deus está sondando você. A Bíblia diz que Deus, para se fazer forte para aqueles que o temem, o que é que ele faz, pastor? Ele passa em revista todos os homens. Ele vê tudo, né? Ele sabe tudo, ele esquadrinha o seu coração, sua mente, ele esquadrinha os seus rins. Então, uma das coisas que nós entendemos é que Deus, ele não nos concede a faculdade que é a faculdade da onisciência, que é exclusivamente sua, mas por meio do Espírito Santo, ele outorga uma palavra de conhecimento, sempre visando a um fim proveitoso, que é a edificação da igreja e a exortação de alguns dos seus filhos. Porque se tem uma coisa que Deus ele sempre quer, é que você seja entusiasmado, ele quer que você seja sempre encorajado, ele quer que você esteja com a sua fé sempre viva, dinâmica, e muitas vezes, por causa disso, ele dá uma resposta, ele traz uma revelação para mostrar para você que ele está atento a tudo que se passa ao seu redor, e ali você, sente aquele alívio, aquela força vinda de Deus. O pastor Carlos da Batista de Boca da Mata, ele disse assim: o culto de doutrina é essencial para a nutrição da vida espiritual de todo cristão. É essencial demais. Na verdade, doutrina é o quê? É o corpo, sabe? São os ossos do corpo que dão firmeza e que fazem você caminhar, sabe, de uma forma corretíssima. Então é importante que você tenha um entendimento e valorize esse culto de doutrina. Eu amo o culto de doutrina. Então a palavra desse conhecimento está relacionada a um fato que aconteceu ou que está acontecendo e que é oculto ao homem e que só consiste numa revelação que penetra a mente humana como um relâmpago. Preste-me atenção, eu quero dar alguns exemplos aqui na Bíblia de como esse dom ele se manifestou. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui é em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 22. Para você ter um entendimento, esse contexto de 1 Samuel, capítulo 10, fala sobre o pedido do povo de Israel para plantado um rei na nação de Israel.
Então eles declaram que querem um rei. Samuel se sente traído, rejeitado. E Deus diz assim, não é você que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. E aí Deus escolhe quem? Deus escolhe Saul. E quando chega o dia marcado para a unção do Saul como rei, a Bíblia diz que ele se esconde. E as pessoas perguntam, as tribos que estão reunidas perguntam, onde é que se encontra esse homem? Onde é que ele está? E aí, 1 Samuel 10, versículo 22, diz assim, então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem, que é Saul, viera ali. Então respondeu o Senhor, ele está ali, escondido entre as bagagens. O Saul, ele percebeu que ele estava diante de uma responsabilidade tão grande que ele temeu por isso. E ele se escondeu atrás das bagagens. Algo que estava acontecendo naquele momento e ninguém sabia, e Deus vem e revela. Ó, como ele revelou, eu não sei se ele falou através de alguém, se foi uma teofania, mas diz que o Senhor respondeu e disse, ele está aí, escondido nas bagagens. Isso é uma palavra de conhecimento, certo? Algo que estava acontecendo naquele momento e que ninguém estava sabendo, ciente do que era, de onde ele estava, e Deus vem e revela. Um outro exemplo muito claro sobre isso é sobre o rei da Síria e o Eliseu. Segundo Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 12, o texto diz assim, abra sua Bíblia e acompanhe comigo, tá? Diz assim, o rei da Síria fez guerra a Israel e em seu conselho com seus oficiais ele disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, que é Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avistado. E assim se salvou, não uma, nem duas vezes, ou seja, várias vezes. Então, tendo se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele e os seus servos e lhes disse, olha aqui o que vai acontecer. Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Então respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Você está entendendo aqui? O rei se reunia no quarto dele com os seus oficiais e traçava um plano para emboscar o rei de Israel. Então ele traçava o plano, fazia emboscada, e aí ele mandava os soldados dele para essa emboscada. Só que aí tudo que ele falava, Deus vinha e revelava a Eliseu. E Eliseu ia e revelava ao rei de Israel. E dizia assim, não desças para tal e tal lugar, porque o rei da Síria está fazendo um embaraço contra você, para pegar você, ok? E aí a Bíblia diz que isso não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três vezes, foram várias vezes. Até que o rei da Síria ficou incomodado com aquilo e disse assim, não é possível. Tem algum traidor aqui entre nós. Quem é de vocês que está batendo tudo que eu falo para o rei, sobre o rei de Israel, e vocês falam para esse rei de Israel? Aí um dos seus servos diz assim, Senhor, não somos nós. É porque lá tem um homem de Deus, que todas as vezes que o Senhor fala aqui, no seu quarto de dormir, ele revela para o rei de Israel. Isso é palavra de conhecimento, entendeu? É Deus quem faz isso. Aí também tem uma outra passagem que eu achei salutar colocar aqui como exemplo, que é sobre Jesus e a mulher samaritana. E você... versículo 17, 18 e o versículo 29. A Bíblia diz, e isso é importante você entender, ok? A Bíblia diz que Jesus respondeu assim para essa mulher, sim, a autoridade do Espírito Santo, e totalmente dependente do Espírito Santo. Ele foi cheio, ungido, revestido do Espírito Santo. E aqui é um dom em manifestação. E aí essa mulher, quando ela vai conversar com os samaritanos, ela diz assim, vinde e vede um homem
que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será esse homem, porventura, o Cristo? E isso eu digo para você, e por isso que eu acredito que também esses dons estão em continuidade hoje, porque eu já fui várias vezes alvo de uma manifestação assim, não através de mim, mas pessoas trazendo isso em minha direção, ok? Ou falando isso para mim. E eu me lembro, enquanto eu estava preparando esse texto, eu me lembrei de algo que aconteceu comigo em 2016, na verdade, no dia 3 de fevereiro de 2016. Eu tinha acabado de sair de um exame que eu fiz no Adolfo Lutz, e eu peguei Benedito Bentes Trapiche, o ônibus que passava, na época eu morava na Serraria, o ônibus que passava ali na Serraria. Então, quando eu sentei naquele banco daquele ônibus, eu peguei essa Bíblia aqui, que é a King James, né? Uma Bíblia que eu mais gosto, tá? Uma das Bíblias de cabeceira minha. A sua Bíblia e leia. Aí eu abri a Bíblia e li. E o que estava escrito é: porventura existe algo demasiadamente difícil para o Senhor dos Exércitos? E aí eu li para ela, ela pegou, se levantou e falou assim: leia mais alto. Aí ela apontou para mim, ela de pé, viu? Na frente do ônibus, né, das pessoas. Aí ela disse assim: leia mais alto. Aí eu li mais alto: porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Aí ela fez assim: ó, glória! E saiu. Um abraço, pastor Paulo. E saiu. Aí eu tomei aquela palavra para mim, eu disse: como é que essa mulher sabia que eu estava orando e sobre o que eu estava orando? Isso foi dia 3 de fevereiro de 2016. Dia 5 era o dia do pagamento do aluguel da igreja. E a gente não tinha um centavo para pagar o aluguel da igreja. E eu me lembro que quando eu acordei com o meu coração tenso, né, preocupado. E aí ela disse assim para mim, eu orei a Deus, disse assim: Deus, 2 dias atrás o Senhor me disse que queria me ajudar a vencer os meus gigantes. O aluguel da igreja vence hoje e eu não tenho um centavo para pagar o aluguel. Como é que eu vou fazer, Senhor? Aí eu fui tomar banho. Na hora que eu estava tomando banho, eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar. A água descendo sobre mim, eu de joelhos orando. E Deus falou para mim: procure fulana de tal. Aí eu disse assim: Senhor, eu tenho vergonha de procurar fulana. Como é que eu vou saber se é para procurar mesmo ela? Se é coisa minha ou se é o Senhor que está falando para mim que vai ser o meu escape, ou o escape da igreja? E aí Deus falou no meu coração algo interessante. Deus falou assim: olha, o sinal que eu vou te dar vai ser esse. Quando você ligar o seu celular, a primeira mensagem que você vai ver é dela. É um sinal de que eu vou usá-la para abençoar você. Meus irmãos, eu tomei banho, mudei de roupa. Quando eu fui para a sala, que o meu celular estava carregando, que eu liguei, diga de quem foi a primeira mensagem que eu recebi. Dessa irmã. E o texto da mensagem dizia assim: pastor, pensei em você, estava orando por sua vida, que Deus te abençoe. Eu disse: opa, que maravilha. Aí eu falei para minha mulher assim: eu estou saindo agora para resolver a questão do pagamento do aluguel da igreja e só volto com isso aqui resolvido. Ela: amém, vai nessa força. E eu fui andando. No meio do caminho eu liguei para a irmã: irmã, você não mandou mensagem para mim, não foi? Foi. Eu posso ir falar com a senhora? Pode, pastor. Pode vir aqui. Que hora o senhor vem? Eu disse: não, já estou indo. Ela: pode vir que eu te espero. Cheguei na casa dessa irmã, em oração eu estava, né? Porque era R$ 2.400 de aluguel. Aí eu fiquei pensando assim: quem é que vai me dar R$ 2.400 assim para pagar? Aí eu disse assim: mas eu fui, se Deus está mandando, eu vou. Aí cheguei lá na casa dela, ela me deu café, me tratou muito bem. Eu disse: minha irmã, eu estou aqui, diante de Deus, que eu fiz uma oração hoje e Deus mandou eu falar com a senhora e ministrar para a senhora aquele texto que fala de Elias e a viúva de Sarepta. Porque eu estou aqui com conhecimento e palavra de sabedoria. É quando você lê as cartas que o Senhor Jesus mandou João escrever às 7 igrejas da Ásia. Ali você vê contido o quê? Você vê contido naquelas cartas um teor de uma palavra de conhecimento. Por quê? Porque todos eles ali, todas essas igrejas estavam recebendo uma afirmação do Senhor de que ele sabia do que aquela igreja passava,
você vai ler todas as cartas e você vai ver que Deus está usando o apóstolo João para dizer assim, olha, eu sei as suas obras, eu sei o seu labor, você é o Deus de Nicolaítas, você tem tolerado aquela mulher chamada Jezabel, você tem sofrido por amor ao meu nome, você está ali constituída onde existe a sinagoga de Satanás. Então, para cada igreja, Deus dá uma palavra de conhecimento de algo que está acontecendo naquele momento. Mas também tem uma palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É a palavra que consiste em algo que vai acontecer no futuro. Então, para cada uma delas, Deus diz assim, olha, se você fizer isso, vai acontecer assim, assim, assim. Se você não fizer isso, vai ser dessa e dessa e dessa forma. Então, analise bem uma coisa. O que é a palavra de conhecimento? É uma palavra de algo que aconteceu, ou que está acontecendo, e que está em oculto, e que só Deus sabe, e Ele vem e traz isso à tona, quando Ele quer, tá? E a palavra de sabedoria é quando Ele fala sobre algo que vai acontecer no futuro. Um exemplo claro dessa palavra de sabedoria que está acontecendo na Bíblia, que acontece na Bíblia, é entre Paulo e Ágabo, o profeta Ágabo. Em Atos 21, versículos 10 e 11, o profeta Ágabo diz assim, a Bíblia diz assim, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Você compreende? Ele pega o cinto de Paulo, ele amarra os pés e as mãos, e ele diz assim diz o Espírito Santo. Isso é importante você entender, que quando existe a manifestação do dom profético, do dom de revelação, do dons de revelação, seja a palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria, não é Deus incorporando na pessoa. A pessoa, ela diz, assim diz o Senhor. Eu estou de posse das minhas faculdades, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu recebi. Então eu posso dizer, assim diz o Senhor. O que é que o Senhor diz? Que dessa forma como eu estou fazendo comigo aqui, eles farão com o dono desse cinto. Quem é o dono desse cinto? Paulo. Você continua lendo o texto, você vai ver que Paulo vai para Jerusalém, mesmo sabendo disso, ele diz assim, não considero a minha vida por preciosa, contanto que testemunho do Evangelho de Cristo, né? E ele vai, e mesmo assim, irmãos, o que é que a Bíblia diz? Que ele passa as dificuldades já previstas. Ninguém tem o poder de prever o futuro. Ninguém tem o poder de prever como vai ser o seu amanhã. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Evite, não fique procurando uma palavra ou atrás de profetas, de pessoas que vão falar para você o que você quer ouvir. Não fique assim. Isso é criancice espiritual. Isso é meninice espiritual. Quando Deus, e se Deus quiser fazer isso com você, Ele vai fazer. Se que você fique, Senhor, me mostre. Se Ele quiser, Ele vai fazer. E você não precisa ficar procurando. Você não precisa ficar atrás de um e de outro. Porque às vezes há pessoas que até gostam da gente, querem o nosso bem, e por causa disso, elas acabam falando o que não deviam e o que Deus não mandou com que elas falassem para nós. Isso acaba trazendo frustração. Então é muito importante que você tenha esse entendimento e você seja uma pessoa bíblica, centrada em Deus, e que você saiba que se o Espírito Santo quiser manifestar esse dom, ele vai manifestar e vai fazer com que você seja edificado, sustentado. Mas se ele não quiser, glória a Deus, aleluia, você permanece firme. Por isso que evite pessoas que dizem assim, revelação espiritual. Evite pessoas que se autoproclamam profetas e que para tudo tem uma palavra profética. Eu me lembro que eu fui pregar em uma igreja, não vou dizer aqui por questão de ética, me convidaram para pregar nessa igreja, eu não queria ir, mas eu fui, porque eu atendi o convite carinhoso da pessoa. Quando cheguei nessa igreja, o presbítero que estava lá, eu não sei se por eu ser batista, ele ficou com o pé atrás comigo. Aí ele chegou para mim e disse, olha, começa o culto 7h30, termina 9 horas. Te chamar de 8h30, tá bom para o senhor? Eu disse, tá perfeito, sem nenhum problema. Só que aí esse camarada começou a cantar, e ele começou a profetizar. Ele chamou todo mundo da igreja, fez um círculo, inclusive ele me chamou, e eu, por educação, fui. Ele começou a profetizar de um por um. E só profetizava palavra de vitória, palavra de bênção.
E os irmãozinhos, aleluia, glória a Deus, meu Deus. O povo só quer ouvir isso, né? E aí ele começou a profetizar, inclusive para mim também, ele profetizou. Aí eu disse, bom, se for de Deus vai se cumprir, se não for, não vai se cumprir. O camarada profetizou. Quando deu 8h30, ele chamou a moça para cantar. Essa moça cantou no playback do Diante do Trono, aquela música Preciso de Ti. 16 minutos de música ela cantou. Ela fez até aqueles melismas, né? Aqueles espontâneos que a Ana Paula faz. Quando ela terminou de cantar, era 8:50 mais ou menos. Aí esse camarada passou a palavra para mim e disse, olha, a gente aqui termina o culto 9. Mas até 9h20 para você tá bom? Tá certo, meu irmão. Aí eu sei que eu peguei o microfone, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, irmãos, quantos aqui já receberam a porção de Deus para as suas vidas? E todo mundo levantou a mão, glória a Deus, aleluia, assim, então, eu entendo que eu também vim aqui para receber, não tenho o que falar, Deus abençoe, entreguei a palavra para o presbítero. Ele disse que ia terminar o culto de 9 horas. Sabe o que aconteceu? Continuou profetizando, profetizou até 9h40. Entendeu? Terminou o culto 9h40, porque as pessoas, infelizmente, gostam disso, né? Mas não cabe a você, e você não deve ficar vindo ou indo atrás desse tipo de manifestação. O terceiro dom dos dons de revelação é o que é chamado de discernimento de espírito. O que é discernimento de espíritos, pastor? É o dom onde o espírito ele revela a fonte e qualquer manifestação de poder e de sabedoria sobrenatural. Você compreendeu aqui? Não é discernimento de pessoas, é discernimento de espíritos. O discernimento de espírito, ele deve ser pautado em quê, pastor? Na palavra de Deus. Naquela época que Paulo escreveu isso, não havia o Novo Testamento ainda compilado e totalmente completo. Então, Paulo falou sobre esse discernimento de espíritos. Mas hoje que nós temos a palavra de Deus como regra de fé e prática, como única regra de fé e prática, aliado ao conhecimento da palavra, nós temos essa capacitação do Espírito para nos dar o discernimento de quê? De quem está sendo a fonte da manifestação do que está acontecendo e de quem está sendo a fonte daquela sabedoria sobrenatural. Não pense por quê. Eu estou falando de sabedoria sobrenatural, que é algo que somente o Espírito Santo de Deus faz. Sabedoria sobrenatural também é algo manifestado por espíritos demoníacos. Eu contei aqui a história de uma irmã que era minha ovelha. Eu fui ministrar a ceia para ela naquele sábado que ela estava doente. E quando eu olhei por ela, ela começou a falar línguas e eu achei que fosse uma manifestação do Senhor. Eu ia levantar minhas mãos para dizer assim, Senhor, obrigado pelo renovo do Senhor na vida dessa irmã. Na hora que eu levantei as mãos, o Espírito falou para mim, é espírito de engano. Nesse ato em que eu levantei a mão para orar, agradecendo, eu continuei, só que eu repreendi, disse, espírito de engano, saia dela. E essa mulher que estava acamada, doente, ela deu um urro, um grito, e ela começou a espumar pela boca, se contorcer toda e caiu no chão. Então eu repreendi na autoridade do Espírito Santo. E aquela mulher foi liberta naquele dia. E depois eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu não discerni isso? Como é que eu não entendi isso? Como é que eu não vi tanto tempo acompanhando essa mulher, essa irmã, eu não sabia disso. E naquele dia de tarde, naquele sábado à tarde, ela disse assim, pastor, obrigado, pastor, eu estou aliviada, eu me sinto leve. Uma senhora de mais de 70 anos de idade. E aí eu fiquei, ao mesmo tempo alegre, eu fiquei triste. Eu disse, Senhor, eu preciso te buscar mais, ter mais sensibilidade para entender quando é o Senhor e quando não é. E eu comecei a dizer, Senhor, me dá o discernimento espiritual, para que eu possa entender o que está por trás, não possa ser enganado, porque você precisa ter esse discernimento para não ser enganado, porque não esqueça, a Bíblia diz que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Se ele se transfigura em anjo de luz, os ministros dele também, porque
Não pense você que os espíritos malignos não são ensinadores e mestres. Eles ensinam, é por isso que eles são chamados de espíritos de engano. Por quê? Porque eles ensinam também de falsas doutrinas. E você tem que ter o discernimento espiritual de onde é que está vindo aquela fonte de ensino, de onde é que está vindo aquela revelação, aquela novidade, porque nós gostamos de novidades, né? Eu não gosto, porque eu entendo o seguinte, um movimento que já tem mais de 2000 anos, qualquer novidade que vem em termos de doutrina, para mim é heresia, tá? Você não pode querer ser original em algo que já está escrito, estabelecido e que já acontece há 2000 anos. Forma de transmitir, de realizar é uma coisa, mas ensinamento, isso não muda, irmãos. Isso não muda, então por isso deixa eu dizer uma coisa para você. Tenha discernimento, cuidado com os coaches, tá? Nós estamos vivendo a época das pregações dos coaches, de pastores que deixaram de ser pastores para serem coaches, que deixaram de trazer uma palavra bíblica, exortativa, muitas vezes até mesmo repreensiva, doutrinária, para trazer palavras de autoajuda. Palavras do tipo, aproveite a porta aberta, siga pela porta aberta. Meu irmão, para com isso. Para com isso. Porque Jesus nos ensina que, às vezes, a porta aberta não é de Deus. Pastor, como isso? Onde isso? Quando Jesus estava para ser crucificado, antes disso, apareceram gregos que queriam vê-lo. Você se lembra disso? Senhor, tem aí uns gregos que querem ver o Senhor. Quem são? Quem eram os gregos? Filósofos, homens sábios, que consequentemente queriam dar para Jesus a maior notoriedade, uma honra que os judeus não estavam dando. E Jesus, nesse momento, se levanta e ele se incomoda com aquilo. E você lê o texto, você diz que Jesus diz assim, que para esse momento eu vim e eu não irei fugir desse momento. Quero o momento da morte. Por isso que ele estava ali em Jerusalém e ele se incomoda tanto com aquilo que ele assevera qual era a missão dele. Quando um coach diz aproveite a porta aberta, é porta do sucesso, é porta do crescimento. E nem sempre o sucesso para nós é aquele sucesso que os coaches ensinam. Nem sempre o sucesso bíblico é esse sucesso de aparecer, ter grana, ter money. Irmão, Deus não tem isso para todo mundo, não. Deus tem para você provisão e bênção, mas fama, sucesso, são para alguns. E a Bíblia diz que aqueles homens, as pessoas que correm atrás dessas coisas, se perdem. Leia 1 Timóteo capítulo 6 e veja o que Paulo diz para Timóteo. Então, você tem que ter o discernimento do Espírito. E esse dom não pode ser confundido com a capacidade de analisar caráter. Você não pode confundir o dom de discernimento de Espírito com a facilidade de descobrir falhas nos seus semelhantes. Você não deve dizer assim, eu estou detectando, o Espírito me revelou que aquela pessoa ali não é convertida. Aquele crente ali é falso. Mentira. É óbvio que pelo fruto você conhece a árvore. Se ela é boa, se ela é má. Mas existem aquelas árvores más que podem ser transformadas em árvores boas. Assim eu acredito. Existe aquele joio, eu acredito, que pode se transformar em trigo. E eu não devo ficar procurando saber quem é crente e quem não é. Isso, a Bíblia diz que quem vai fazer a separação são os anjos do Senhor, de quem é e de quem não é. Enquanto isso não acontece, a gente vai caminhando com as pessoas e a gente não deve saber, nem se interessar em saber quem são ou o que deixa de ser. Mas a questão aqui é a fonte. E você deve ter o discernimento sobre de quem é essa fonte, qual é a fonte originária disso. E você vai ter o discernimento através da Bíblia. Quando você ouve alguma coisa, seja do pastor Edivaldo, seja do reverendo Jorge, do pastor Paulo, seja do pastor Carlos, de Boca da Mata, seja de qualquer pastor, qual é a fonte? Você tem que ir na Bíblia. O discernimento vem dali. Espera aí. O pastor está falando isso. Se ele errou, deve ter sido um erro.
Mas se ele faz disso uma doutrina e começa a falar sobre isso, peraí, o pastor está com engano. A Bíblia está dizendo uma coisa, ele está vindo com outra. Ah, tem que fazer uma releitura da Bíblia. Não, eu não vou fazer releitura da Bíblia. Agora, você precisa buscar de Deus esse dom de discernimento espiritual. Porque você precisa discernir quem é a mentoria da pessoa que está te ensinando. Qual é a mentoria espiritual? Se a mentoria espiritual é do Espírito Santo ou de espíritos enganadores. Você precisa discernir também qual é a fonte daquela situação, daquele problema. Como é que eu posso discernir isso, pastor? Você tem que discernir se, por exemplo, a enfermidade ela tem por origem um problema biológico ou espiritual. Se é biológico, como é que se resolve? Você pode até orar por um milagre, por cura, eu creio que Deus cura, mas medicação também faz parte. Mas se é espiritual, é oração, jejum, repreensão daquele espírito de enfermidade. Você tem que ter o discernimento. Uma perturbação mental, qual é a origem? É uma questão de desordem mental ou é uma questão de possessão espiritual? Quando é uma questão de desordem mental, medicação, meu irmão. Psiquiatra, você vai nele, toma medicação, está ali colocando ordem na sua mente. Isso é de Deus. Mas se é possessão espiritual, medicação não resolve. É oração, libertação, em nome de Jesus, discernimento de espíritos. Uma tristeza profunda. O pastor Jorge, no vídeo, o reverendo Jorge, no vídeo que ele publicou ontem, ele fala sobre isso, sobre os crentes que entram em depressão, e ele falou de uma forma muito categórica. Aí você entre lá no Instagram do pastor, @jorge.l.damasceno, ele está aqui nos comentários, e você vai ver como ele fala que é possível sim um cristão estar em depressão. E como é que isso se resolve? Medicamentos, de um atendimento com o psiquiatra, com o psicanalista, com o psicólogo. O pastor Jorge mesmo, se eu não me engano, é psicanalista. Ele, através do atendimento dele, as pessoas podem ser curadas se há uma coisa de ordem biológica. Mas se é uma coisa de ordem espiritual, de um aprisionamento espiritual, tem que saber. Se for atendimento psicanalistas, de psiquiatras e psicólogos, não vai resolver. Vai resolver é Bíblia, oração, libertação, confissão de pecados, porque pecado não confessado faz os ossos, sabe, irmãos, se quebrarem, envelhecerem. Revelação também, que pode ser de Deus, mas também pode ser maligna. Então, a gente vê isso. O próprio apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 16 a 18, diz que uma jovem adivinhadora falou durante dias, dizendo assim: esses homens vos anunciam o caminho do Deus vivo, eles são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, de cara, não expulsou. Eu acredito que Paulo queria buscar qual é o discernimento, de qual era a fonte. A Bíblia diz que essa mulher fez isso por vários dias, até que Paulo se incomodou e disse: espírito de engano, retira-te dela, eu te mando, sai dela, em nome de Jesus, e ela foi liberta. Discernimento de espíritos. Não esqueça que nós estamos rodeados de espíritos que querem influenciar a minha vida, sua vida, nossa vida, nossos rumos. Discerna. Discerna de onde está vindo a influência, de onde está vindo a mentoria, de onde está vindo a fonte dessas situações, desses problemas, dessas questões. E o Espírito Santo de Deus há de trazer para você clareza, abrir os seus olhos, trazer luz àquilo que está oculto, que está escuro, que está no escondido. Então, é importante que você possa ter esse dom e buscar esse dom para discernir. E a minha oração nesse dia, antes de terminar essa live, é que você procure o discernimento, procure a capacitação para compreender a atuação e a manifestação de cada um desses dons. E diga: Senhor, eu estou à disposição, se o Senhor quiser me conceder esta graça, eu assim quero ser usado, ser um instrumento nas tuas mãos. Mas em nome de Jesus eu te peço que o Senhor me ensine a manifestação e me ensine a fonte dessa manifestação. Me mostre, Senhor, e me torne instrumento eficaz na tua igreja,
para a glória e a honra do seu santo nome. A minha oração é que Deus te abençoe. O pastor Reverendo Jorge Luiz está aqui dizendo assim: isso mesmo, pastor, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ok? Siga o Jorge Luiz, tá bom? E hoje à tarde, 3 horas, eu estarei com ele aqui no bate-papo muito bom, agradável, engraçado, edificante, que vai ser uma bênção. Eu conto com você 15 horas aqui no Brasil e 19 horas lá na Inglaterra, né, onde ele mora hoje. Eu quero orar por você. Você recebe essa palavra? Você entendeu o que foi dito aqui? Amém? Se você recebe e entendeu, dá um joinha, ok? Aqui, você também aí no Face, que está me assistindo, comenta aí, por favor, em nome de Jesus, e vamos orar ao Senhor nesse momento. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Exaltado seja o teu santo nome, pela tua bondade e misericórdia, pelo teu Espírito que nos capacita, que nos habilita, que nos equipa para fazer a boa obra do ministério. Hoje nós aprendemos sobre dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. E eu estou falando aqui com pessoas que são nascidas de novo, que têm o teu Espírito Santo. Então, enche essas pessoas, equipa essas pessoas, amadurece essas pessoas, que nenhuma delas andem atrás de profetas, de profecias, ó Deus, de palavras de sabedoria, que elas não andem atrás disso, que se o Senhor quiser falar para elas, o Senhor mesmo vai se manifestar, porque o Senhor é livre para fazer o que quer, como quer, quando quer, com quem quer e através de quem o Senhor quer. Mas em nome de Jesus de Nazaré, que possamos estar buscando na tua palavra o conhecimento, o entendimento, a revelação e o amadurecimento para discernirmos as fontes e termos também, ó Deus, a sensibilidade espiritual, ó Deus, para sabermos quando é o teu Espírito e quando não é. Porque o teu Espírito, tudo que ele fala, está de acordo com a natureza e a pureza e a integridade das Escrituras. E nós queremos estar debaixo e guiado pelo Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo nesse momento. Abençoa a tua igreja. Equipa-nos nesse tempo de Covid, de coronavírus. Leva-nos ao crescimento, para que quando esse tempo passar, voltemos para a tua igreja, no espaço físico, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados e ainda mais posicionados como guerreiros do Senhor, para a glória e a honra do seu santo nome. Abençoe, Senhor, cada pastor que está me assistindo. Abençoe o pastor Gerson Marinho. Abençoe, Senhor meu Deus, pastor Paulo Cruz, em Salvador, pastor Paulo Maurício. Abençoe, Senhor, o pastor Jorge, o reverendo Jorge. Abençoe o pastor José Carlos. Abençoe, Senhor, a minha vida, abençoe minha família, meu ministério. E se tem algum outro pastor me assistindo, eu não citei nome também, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Me despeço de vocês com um beijo no coração. Que Deus abençoe você que está me assistindo no Instagram e você que está me assistindo no Face e no YouTube. 15 horas hoje, live com o reverendo Jorge, e 22 horas, a live com a missionária Val. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus de Nazaré, exaltado seja o teu santo nome para todos sempre. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu aqui me despeço também e saúdo a todos que entraram aqui no Face. Pastor Paulo Maurício, Jaqueline Bernardo, minha amiga, Fábio Alexandre, pastor Paulo Cruz de Souza, meu tecladista Paulinho. Amém. Ele diz assim: amém, meu nobre pastor. O que mais tem faltado aos servos de Deus é discernimento. É verdade, pastor Paulo. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.